E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, um abraço para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira já estamos aí no dia 29 de setembro de 2021. Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje e essa aula ela é de história, tá? Então, um assunto muito interessante, vamos falar um pouquinho sobre o ser humano, né, como ser histórico, o espaço e também a sua multiplicidade, e tanto no tempo como também no espaço, tá bom? Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre nós seres humanos, que às vezes falta muito conhecimento sobre isso, tá? Existem muitas teorias, existem fatos comprovados e muito mais, mas o importante é nós assimilarmos tudo isso. Então, como eu já falei, hoje é 29 de setembro, aí o penúltimo dia do mês de setembro, estamos aí, amanhã é o último dia, né? Então, sejam todos bem-vindos e eu espero que essa aula seja muito produtiva para todos vocês e os alunos que estão aí, que irão assistir essa aula pelo YouTube, tá certo? Então, gente, vamos começar então falando sobre essa questão do homem, né? As definição de homem. Então, quando eu falo de homem, estamos falando de mamífero, primata, né? Bípede, ou seja, que anda sobre dois pés, sociável, que consegue se socializar, que distingue de todos os outros animais, isso tanto pela faculdade da linguagem, como também pelo o seu desenvolvimento intelectual. Chamamos de ser humano, que no caso é o ser vivo composto aí de matéria e também de espírito. E a pessoa adulta, no caso, né, pessoa adulta do sexo masculino, sujeito a indivíduo, tá? Popular, marido, companheiro, amante, né? E tudo mais. Isso é a definição de homem. Mas como surgiu a história, essa antiga história e tudo isso? Nós temos dois contextos, um chamado de criacionismo e outro de evolucionismo. Então, vamos conhecer um pouquinho, essas são as teorias sobre o surgimento do homem. Tá? Existem aí duas teorias, existe mais de uma, mas duas são mais aceitas. A primeira teoria é a teoria do criacionismo, ou seja, a criação, que segundo no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Isso você encontra lá até no Velho Testamento da Bíblia, em Gênesis, né? Essa questão que no princípio Deus criou os céus e a terra. Pois bem, o criacionismo, ele é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são criação de um agente sobrenatural, né? Desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, a partir lá do século XVIII, vários pontos de vista desenvolvidos tiveram aí como objetivo conciliar a ciência e a narrativa da criação de Gênesis. Até então, porque existia um desconforto, né, entre as ideias da ciência, como também as ideias religiosas. Mas a partir do século XVIII, começou a haver uma conciliação entre as duas concepções, tá certo? Aqueles que acreditavam que as espécies tinham sido criadas separadamente eram geralmente chamados de defensores da criação, mas eles foram ocasionalmente chamadas de criacionistas, tá? Pois bem, no ano de 1929, nos Estados Unidos, o criacionismo ele tornou-se o primeiro termo especificamente associado com a oposição cristã para a evolução humana e a crença em uma terra jovem, embora o seu uso ele tenha sido contestado por outros grupos que acreditavam em vários outros conceitos da criação, tá? Então começa a haver um contestamento com relação ao que temos na Bíblia, do que a religião cristã pregava e muito mais. Mas e qual foi a principal teoria que vai confrontar com essas ideias? É a ideia do evolucionismo. Segundo o evolucionismo,
a origem e a evolução do Homo sapiens, que nós somos nós agora, com uma espécie distinta de outros hominídeos, dos grandes macacos, mamíferos, existe aí. Pois bem, o que quer falar o evolucionismo? Existe um grande conflito porque a ciência nunca falou que nós somos descendentes dos macacos, né? O que a ciência diz é o seguinte, que a árvore geológica dos Homo sapiens, ou seja, nós agora, Homo sapiens, sábios, né? É uma árvore geológica muito próxima da árvore geológica dos primatas. Então, o estudo da evolução humana, ele engloba aí muitas disciplinas científicas, incluindo a antropologia física, a primatologia, a arqueologia, a linguística e também a genética. Então, ainda existe um grande mistério realmente com relação a isso. E quando nós falamos sobre a evolução do homem, por exemplo, nós pegamos os australopitecos, que eram conhecidos como os homens das cavernas, aí tivemos o Homo erectus, o Homo habilis, né? O Homo sapiens, o sapiens sapiens, ou seja, é a evolução do homem, né? Que é contada na história antiga. Então, o termo humano, nós somos humanos, então o termo humano, no contexto da evolução humana, ele refere-se ao gênero Homo, não aos primatas. Mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros hominídeos, como no caso dos australopitecos, que eram os homens das cavernas, que é feito uma comparação. É importante a gente ter cuidado a lidar com isso. Então, o gênero Homo, ou seja, homem, ele se afastou dos australopitecos entre 2 e 3 ou 2 e 4 milhões de anos aí na África, né? Então, já vai se afastando essas ideias. Bom, e alguns fatos, gente, interessantes, nós não podemos esquecer, os cientistas, eles estimam que os seres humanos, eles ramificaram-se do seu ancestral comum, como os chimpanzés, entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Tá? Então, isso são alguns fatos de estimativas aí dos cientistas. E diversas espécies de Homo, eles evoluíram e agora eles estão extintas. Essas incluíram o Homo erectus, que foi aquele que habitou a Ásia, e também tivemos o Homo neanderthalis, né, que habitou a Europa. São outras pessoas, povos que viveram antes do homem atual. E o Homo sapiens, que no caso o arcaico, que evoluiu entre 400 mil a 250 mil anos atrás. E esse Homo sapiens ele vai evoluir para o que nós somos hoje, o Homo sapiens sapiens. Então, a opinião dominante entre os cientistas sobre a origem do homem moderno é a hipótese da origem única, que argumenta que o Homo sapiens surgiu na África, migrou para o continente em torno de 50 a 100 mil anos atrás, substituindo a população, né, que era o Homo erectus na Ásia e também o Homo neanderthalis na Europa. Então, a origem do Homo sapiens ele vai substituir esses duas gerações anteriores. Já os cientistas, isso aqui é uma opinião dominante entre os cientistas, já os cientistas que apoiam, no caso, a hipótese multirregional, eles argumentam que o Homo sapiens ele evoluiu em regiões geograficamente separadas. Então, para vocês terem uma ideia, nem mesmo dentro da ciência existe aí um acordo 100% com relação a essas teorias do ser humano, tá certo? Da evolução humana. Dentro da ciência mesmo, eles têm essas questões. Então, gente, deve-se entender o quê? Temos que entender que o termo evolução, como transformação, mudança progressiva, uma mudança que foi lenta e também gradual. Então, a evolução está em tudo que existe. Nada acontece sem o resultado de estágios progressivos. Isso nós sabemos que sim. Tudo é um processo que irá acontecendo.
nem mesmo ideias elas surgem do nada, tá bom? Com relação ao surgimento das ciências biológicas e o próprio surgimento do evolucionismo, a teoria da evolução, que também é conhecida como a seleção natural, é o resultado de um processo lento de evolução científica. Por quê? Com a construção da biologia, torna-se inevitável a construção do fenômeno evolutivo, né? E aí, essa evolução aí que nós estamos falando, ela vai ser dividida em períodos. Nós tivemos o período paleolítico e tivemos o período neolítico. O período paleolítico ele é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Importante lembrar que a história ela é dividida em pré-história, em história antiga, ou idade antiga como que é, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o que nós vimos agora. Então, a pré-história ela está dividida em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. E o período neolítico é conhecido como a Idade da Pedra Polida, ou seja, vai ser o último estágio onde o homem vai passar pelo processo de socialização, onde ele vai passar pelo processo de sedentarização, começar a se organizar, plantar, cultivar e colher o seu próprio alimento, diferente da Idade da Pedra Lascada, ou seja, da Idade Paleolítica, aonde o homem ele era nômade e não sedentário. Ele ficava pouco tempo no lugar. Quando os seus subsídios alimentares iam diminuindo, né, a coleta de frutos, caça, pesca e daí por diante, eles mudavam, tá bom? Então, no período paleolítico, ele é o período inferior, tá? Então, ele é o primeiro período da história, da pré-história. E o período neolítico é um período que já vem... Aí nós temos o período médio e o período superior, tá certo? Vamos entender um pouquinho sobre a característica do Paleolítico. No período Paleolítico, foi o período da descoberta dos meios de interação com a natureza. Os homens viviam em pequenos grupos nômades, se abrigavam em caverna. Nesse período, ele desenvolve-se a linguagem para se comunicar. Fabricava-se o tecido de pedra, de ossos e também de madeira. Aparecem aí machados, martelos, lâminas cortantes e arpões feitos de pedra lascada, daí também chamado de Idade da Pedra Lascada. Fabricavam anzóis e agulhas de osso, né, e arco de flecha de madeira. Eles usavam trajes de peles para se abrigar do frio. Esse período eles somente caçava, pescava e fazia a colheita de frutos, raízes. Isso era como meio de vida. E o uso do fogo para o cozimento de alimentos e defesa contra animais. É importante lembrar que a função da invenção do fogo, ele não foi somente para cozinhar os alimentos, mas também para se defender aí dos predadores. E também nesse período eles irão iniciar a arte, né, que são as pinturas nas cavernas, com figuras de animais, cadáveres, cenas de caça. Nós chamamos aí as famosas figuras rupestres, né, que foi deixado por esses povos. O que marca esse período da pré-história é a descoberta do fogo, né? Porque teve aí uma função importantíssima, como eu já falei, eles descobriram o fogo, que tanto colaborou no contexto da alimentação, como na proteção aí de animais, do frio e daí sucessivamente. E as famosas, quando falo da arte deixada por estes povos, são famosas as pinturas rupestres nas cavernas de Altamira, na Espanha, temos aí na França. A crença desses povos era na magia e o sentimento religioso. Então, eles enterravam seus mortos, protegiam-se em túmulos com pedras. Então, foram culturas que eles já foram criando e que nós usamos atualmente. Hoje nós enterramos nossos mortos queridos, alguns aí aperfeiçoaram a questão da cremação e tudo. E segundo os historiadores, o estudo que eles fizeram sobre a questão da arte nas cavernas tinha um sentido de magia para eles, tá? Era uma questão mágica, tá? Nesse período, né, nós tivemos a idade intermediária, o Mesolítico,
que é a pedra intermediária, ele é um período da pré-história situada entre o período do Paleolítico e o período do Neolítico. E também presente, ou pelo menos com duração razoável, apenas em algumas regiões do mundo onde não houve transição direta entre os dois períodos citados, tá, gente? Então, pouco a gente ouve falar sobre o período Mesolítico. Geralmente fala sobre o Paleolítico e o Neolítico. O Mesolítico dificilmente fala sobre eles, tá? Bom, Neolítico, né? No Neolítico, o homem desenvolve melhores técnicas de domínio da natureza, o clima da Terra se torna mais ameno e favorável à vida. Eles começam a viver em grupos maiores, né, como clãs e tribos, e irão fundar as primeiras aldeias. Passam de nômade para sedentário, que nômade é quem não para no lugar, sedentário é quem fica parado, porque eles irão iniciar o processo do cultivo, né? Melhoria nas habitações, o homem sai das cavernas e mora em casas, como chamadas as paliçadas, as palafitas, que era construída por eles. Também aperfeiçoaram seus utensílios de pedra, de osso e madeira, polindo, né, esse instrumento. Vai surgir foices, lâminas cortantes, enxadas, machados, centenas de utensílios e também de armas e instrumentos. Eles irão utilizar o barro para fazer potes e jarros de cerâmica, tudo isso vai ser no Neolítico. Fez jangadas, canoas e barco e navegou pelos mares, esses povos. Vejam que já era aí o início de um grande avanço, né? Melhoria nos trajes, né? Melhoria aí nos trajes com teares manuais que faziam roupas de fibras vegetais, como o linho e a lã, começaram a usar também. O homem fixou-se na terra e desenvolveu a agricultura, inclusive com o arado e também com a tração animal. As tarefas agrícolas eram de responsabilidade das mulheres, tá, gente? Olha só, interessante. Enquanto os homens, eles iriam se dedicar à caça, à pesca e às tarefas mais pesadas. Então, a agrícola não era tarefa pesada para eles nesse tempo. Dedicou-se à domesticação de animais para alimentação e transporte. Hoje nós comemos a carne de animais, não é isso? Então começou naquele período lá. Domesticar o animal para depois se alimentar. Porque antes disso, não se alimentava de animais, sim, mas essa alimentação de animais era através de animais selvagens, era que eles capturavam, né? Então a partir desse momento, eles começaram a domesticar. Agora a gente domestica hoje o boi, a cabra, a galinha, né? O porco, para servir como base de alimentação, e outros animais de grande porte eram utilizados aí para o transporte, como hoje raramente usa-se os animais mais como transporte, né, como o burro, o cavalo e tudo, mas era o principal transporte da época. Com a invenção da roda aparecem as carroças rudimentares, manifestação de religião primitiva. Essas religiões primitivas eram baseadas nos fenômenos da natureza, né? Como, por exemplo, o fogo, o raio, o trovão, a tempestade, os ventos e as chuvas, né? E também os astros, entre outros. Então, esses fenômenos da natureza eram cultuados como deuses para esses povos, tá bom? E vai ser também no Neolítico que irão aparecer monumentos e construções com grandes pedras, provavelmente aí tudo baseado por motivos religiosos. Irão surgir nesse período, gente, monumentos megalíticos, ou seja, que eram grandes pedras fincadas no chão, sustentando outras pedras gigantescas, né? Então foi no início das gigantescas, né? Gigantescas, desculpa, construção, que vão surgir com as civilizações seguintes. A arte desenvolveu-se com a gravação de figuras de osso, em osso, na pedra, na madeira. A arte da argila desenvolveu aí com modelagem de potes, de vasos, estátuas e também as pinturas de cerâmicas. E tudo isso vai ser muito importante para a formação da personalidade do que nós somos hoje. Tá bom, gente? Bom, continuando, olha só, gente.
Deixa eu ler um texto para vocês aqui. O texto diz o seguinte: os arqueólogos são profissionais que estudam as culturas do passado por meio de objetos produzidos por seus membros, como pontas de flechas, de lanças, machados, restos de alimentação, de túmulos e pinturas feitas em cavernas. Este texto, escrito aqui, que eu estou lendo, foi escrito pelo arqueólogo Norbert Louis Guarniello. Ele mostra uma das formas pelas quais esses estudiosos ficam sabendo quando foi feito ou usado aquilo que encontram. O principal método de datação, ela é denominada carbono 14 e se baseia numa interessante descoberta. Todos os seres vivos, todas as plantas e animais possuem em seus corpos uma quantidade, embora pequena, de carbono radioativo, que absorvem ao respirar e se alimentar. Quando os seres morrem, no entanto, a radiação vai naturalmente diminuindo e é possível medir esta diminuição. Um pedaço de osso ou madeira encontrado numa escavação, ele pode ser enviado a um laboratório para medir a quantidade de carbono radioativo. O resultado do exame será conhecido de quando a árvore ou animal viveram e assim de quando viveu o povo em que se utilizou. Muito interessante, né? Então nós estamos falando de fontes de pesquisa, tá? Então essas são as fontes de pesquisa. Hoje são muitos tipos de fonte de pesquisa, mas essas são uma das principais ainda, quando nós estamos falando nesse estudo, no estudo da arqueologia, tá bom? Bom, gente, é muito bom a gente falar sobre a história antiga, porque ela nos favorece aí aprendizagem, muita coisa boa, para que a gente possa desvendar mais a questão sobre a nossa história, conhecer nós, seres humanos, né? Porque existem muitas teorias, tá bom? Gente, então, olha, essa é apenas o início do processo dessa aula de história. Nós ainda iremos falar muito mais sobre esse assunto, tá? Vou enviar uma atividade para vocês fazerem. Após vocês assistirem esse vídeo, tem uma atividade para vocês responderem, tá certo? Então, história é isso, né? Estamos aí na sala de história finalizando. Desejando um abraço a todos vocês e até amanhã. Tchau.